Boa noite. Essa apresentação agora me fez lembrar uma história que foi assim. O pregador estava sendo apresentado e o outro que estava apresentando, começou a elogiar muito, muito mesmo, mas elogiar de uma maneira assim, bem forte mesmo. Aí todo mundo estava impressionado com aquela apresentação. Então o pregador tomou a palavra e disse: irmãos, eu preciso orar. Aí começou a orar e disse assim: Senhor, eu peço que o Senhor perdoe o pastor que acabou de me apresentar agora, que exagerou tanto, falou até algumas mentiras. E Senhor, eu peço que o Senhor perdoe a mim também, porque eu gostei muito do que ele estava falando. Então, tem que ir para o celebrando, né? Muito bem. Que joia. Eu quero convidar você à leitura do Salmo 139. E nós vamos conversar hoje. Aqui é uma palestra hoje, né? Mas eu quero ler aqui este versículo bíblico, esses dois versículos, Salmo 139, os versos 23 e 24. Muito bem, está ali o PowerPoint. Graças a Deus. Quero agradecer aqui a Deus a oportunidade de estar com os irmãos nesta segunda-feira. Agradecer ao pastor Meisio o convite. Muito bom, uma bênção o nosso Ministério Celebrando. Nosso Ministério Celebrando é um ministério muito especial na vida da nossa igreja, e louvado seja Deus por isso. Quem aqui estava ontem em um dos cultos de nossa igreja? Que domingo abençoado, e eu quero parabenizar você que na segunda esteve ontem e hoje está aqui também. Nossas vidas necessitam muito de nós buscarmos a presença, a palavra, a bênção de Deus sobre nós. Uma coisa muito importante também é essa nossa necessidade de crescermos, no sentido assim de haver uma mudança em nossas vidas para melhor. Então, graças a Deus por sua presença aqui agora. Diz assim a palavra do nosso Deus: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Amém? Meus irmãos, primeira coisa eu gostaria de olhar com os irmãos é esse texto, bem brevemente aqui, o texto em si. Primeiro é que o salmista diz assim: sonda-me e prova-me. Sondar, meus irmãos, é descobrir. Quando você faz um exame, por exemplo, você está sondando. Quando você faz uma biópsia, tira um pedacinho ali de um órgão, de um membro do corpo, e faz um exame. Você está examinando, você está sondando para descobrir o que tem ali. Prova-me. Aí está parecendo, mas um pouquinho diferente, porque o sondar, fazer um exame, e provar, aí é um teste também. Mas a prova, geralmente na Bíblia, ela tem uma ligação, uma ideia, com prova do ourives, que trabalha com ouro. Então ele traz o ouro, e eu queria lhe perguntar uma coisa: como é que testa o ouro? Com fogo. O ouro é testado no fogo. Então, para ver se é ouro mesmo, então vem o fogo.
Quando o salmista diz, sonda-me, porque ele está reconhecendo uma coisa que muitas vezes a gente não reconhece. Nós não damos conta de descobrir o que temos. Tem coisas que você dá conta. Está tão na cara que você dá conta. Está tão na cara. Você às vezes não precisa de alguém lhe passar um remédio para descobrir que você pode botar ali um metiolate, por exemplo, um arranhão, uma coisa. Está tão na cara. Só que boa parte das nossas questões, nós não damos conta de descobrir direito. Então, em oração, o salmista está dizendo, sonda-me, o Senhor me examine e prova-me. Só que agora, irmãos, essa coisa de prova, do ourives no fogo, ela na Bíblia muitas vezes acontece assim mesmo. E o que é o fogo? São as provações, que são diferentes das tentações. Uma coisa é ser tentado, outra coisa é ser provado. Então Deus não tenta ninguém, mas prova. E é interessante que às vezes nós não queremos as provas da vida, mas sem elas não tem vitória em nada. Não tem vitória em nada. Você vai considerar uma grande mãe, uma mãe que não passou por dificuldade nenhuma? Uma grande mãe. O que ela fez? Não, ela teve uma gravidez que nem enjoar, enjoou. Na hora de dar a luz, quando viu, nasceu, nem sabe direito. Não sentiu dor, não sentiu nada. Não sentiu incômodo nenhum. Dormiu os 9 meses, assim, uma maravilha. Quando chegou no dia certinho, o neném nasceu. Aí nasce uma criança que não precisa nem amamentar, vai crescendo sozinha. Fica aquele chapuletão bonito, inteligente, tudo assim, sem problemas. Chega lá na escola, já começa a ganhar prêmios. Não tem que esforço nenhum, não tem nada. Existe isso? Não. Por quê? Porque todo filho é deficiente, todo. Os seus, os meus e os de todo mundo. Deficiências diferentes, mas todo filho é deficiente. E todo pai também. Toda mãe também. Então, é lidando com as provas, com as labaredas de fogo, com as situações, é que a gente vai se revelando, vai se mostrando. Os grandes comandantes de navio, eles se revelam nas tempestades. Eu, por exemplo, já conduzi um barco, uma reta, a pessoa falou, segura aí. Eu segurei e fui indo reto. Quando chegou lá na frente que tinha que mudar, o camarada do meu lado, muda um pouquinho para cá, muda mais um pouquinho, muda mais um pouquinho, muda mais um pouquinho. Quando teve que entrar assim numa área mais complexa, aí ele entrou no lugar e levou o barco até lá e parou o barco. Grande comandante que eu fui, não fui? Ó, uma tensão ali, o negócio indo reto. Então, nas horas difíceis, é que você revela quem de fato você é, e eu também. As provações, elas são suas companheiras. Quando é que é provação e quando é que é tentação? Tentação é para você pecar, para você cair, para você acabar com a sua vida. Entendeu? Tentação é para arruinar a sua vida, para destruir você. Às vezes, numa tentação, a pessoa fica até apaixonada. E apaixonado não é só por outra pessoa, não. Pode ser apaixonado por uma ideia, apaixonado por uma ideologia, por alguma coisa. Por quê? A paixão, ela tem a capacidade de inflamar enquanto adoece a pessoa. Porque a pessoa permanentemente apaixonada, se ela não passar dessa fase, ela fica adoentada. Uma pessoa apaixonada por uma ideia, vira pessoa de um assunto só. Quem tem um assunto só,
não consegue enxergar uma outra coisa, ver outra coisa. Uma pessoa apaixonada, está cada vez mais apegada e a sua vida ao redor se deteriorando. Na provação, acontece uma coisa estranha. O meu pai usou agora há pouco tempo um remédio esquisitíssimo. Mas pensa numa coisa esquisita. Um negócio que tem horas que você acha até que está tudo errado. É uma pomada que ela é colocada numa região. E como é que essa pomada funciona? Ela funciona assim. Ela vai aonde tem uma célula, onde as células estão malignas. Onde as células estão alteradas. Então, você pode, por exemplo, passar no nariz inteiro. Onde não tem problema, células sem problema, fica ali de boa. Mas onde tem, aquela pomada entra queimando. Ela entra queimando. Ela não entra queimando no sentido assim de que fica queimando, a pessoa fica sentindo dor, não. Mas a célula em si, ela entra destruindo. E sabe o que ela faz? Ela faz um machucado, meu irmão, de assustar qualquer um. Dependendo do tamanho da situação das células, o tanto que tem de área no nariz, pega o nariz assim que você pensa, o médico errou. O médico não entendeu, passou uma coisa dessa. Fica um machucado, começa a sangrar às vezes, mas uma coisa realmente brava. Aí depois faz uma casca. A casca, você pode até passar um negócio lá para ajudar e tudo, depois fica aquele negócio vermelhão e matou só o que era ruim. Mas na hora que você olha, meu irmão, é um negócio que entra assim, é igual a algumas provações, entra desarrumando tudo para arrumar tudo ao mesmo tempo. Entendeu? Tem coisa na sua vida que é uma provação, que entra causando um rebuliço, que você pensa, meu Deus do céu, como é que eu vou ficar em pé? Mas é aquilo que te firma. É aquilo que te firma. Porque tem desgraça que vem ajeitando um monte de coisas. É impressionante. Vou repetir. Tem desgraça na sua vida que entra. É uma desgraça. Mas como Deus atua na situação, vira uma coisa cheia de graça. Coisas do seu passado, coisas ligadas a decepções e tal. Por isso que a Bíblia fala que as provações e tudo, elas nos fortalecem na esperança, elas moldam o nosso caráter. Então veja só, o salmista está pedindo para Deus sondar, porque ele não dá conta. Você é uma pessoa tão confusa, e eu também, tá bom? Porque às vezes a gente fala assim, você é uma pessoa tão confusa, aí a pessoa pensa, e o senhor, né? Não, sou também. Calma, faz até parte da sua cura você ir sabendo ouvir essas coisas assim. E da minha cura também. É igual marido e mulher. Você começa a conversar com um e com o outro, aí você diz assim para o marido, não, porque você não, e ela que, não, ela não, rapaz, está na sua vez agora, calma, depois nós vamos para lá. Aí você vai falar com a mulher, mas e ele que não, calma, é a pessoa que não está pronta para tratar. Se passar uma pomada daquela do meu pai, o negócio encalomba tudo, fica um problema, ela morre de medo do parangolé. Não é que está acontecendo nada para matar. A coisa está feia, mas está feia arrumando, entendeu? A coisa está feia, mas está feia arrumando. Aí agora eu levei meu pai lá na revisão, e a médica viu por foto, etc, né? Mas agora o viu presencialmente, aqui passou esse negócio que dá essa desarrumação toda. Quando nós entramos, ela já foi falando assim, ela olhou para ele e já foi falando assim, e esse narizinho lindo, hein?
Ele ficou todo prosa, rapaz, porque de fato o nariz estava todo limpinho. Antes, o outro médico que viu um tempo atrás, falou comigo assim: olha, tem que ficar de olho aqui nesse outro lado aqui, mas não dá para saber, porque esse remédio ele entra fazendo uma doideira tão grande, que fica essa vermelhidão, a gente não sabe se tem alguma coisa ainda, ou se é o efeito da varredura que ele faz. Então preste atenção, você está querendo que o pessoal olhe para você e diga assim: que narizinho lindo, né? Mas para ficar lindo tem que machucar primeiro. Não é porque tem que tirar essas células que estão mortas. Está entendendo? Tem que tirar uns negócios que não estão bem. E aí muitas vezes Deus traz uma provação. Irmãos, tem filho que só vai reconhecer o que é a casa de um pai na hora que ele conhecer um mundo. É uma provação que vem para arrumar a cabeça da pessoa. Tem gente que só vai reconhecer a bênção até em igreja, tá? Às vezes é bom a pessoa sair da igreja e ir numa outra igreja, passar um tempo, para dar valor onde estava. Tem muitas coisas na vida da gente que são assim. Dá valor ao emprego que tinha. Dá valor a uma série de coisas. Tem coisas que se você perder agora, você vai olhar para trás e ter a impressão que a sua vida estava perfeita antes de sofrer aquela perda. Mas antes de sofrer aquela perda, você não dava valor em quase nada que estava ao redor. Então, tem provação que vem para ajudar. Prova os pensamentos e conhece o coração. Aqui a junção de cabeça e coração, sentimentos e pensamentos. Os dois estão muito ligados, irmãos. Só que tem horas que você está pensando uma coisa e sentindo outra coisa. Inveja, por exemplo. Você pensa assim: eu não posso sentir inveja, mas está sentindo. Não, eu vou ser uma pessoa, pensamento, eu vou andar direito agora, eu vou sair daqui, vou acabar com esses namoricos doidos meu. Eu estou falando mentira demais. Antes desse culto aqui, já falei para fulana que eu estou não sei aonde, eu estou aqui. Eu vou acabar com isso, eu vou ligar para lá e vou falar, não, fui até na igreja hoje. Na igreja! Aí a pessoa, não vou parar com isso. Mas quando sai ali fora aí, parece o nome e um coração do lado. Tem gente que coloca até nome estranho assim, né? Para ninguém desconfiar se pegar. Teve uma pessoa aqui na igreja que me contou, não é mesmo da igreja não, veio aqui um dia, conversando e tudo, disse assim: eu coloquei o nome da minha amante no contato de veterinária. Não é que um dia deu um problema lá? Alguém pegou e ligou para a veterinária, porque o bicho estava passando mal. O bicho da casa estava passando mal. Parece uma piada, olha só. Aí de lá a pessoa já atendeu. Fala, gostoso. A veterinária estava muito íntima da situação. O que é isso? A pessoa fica numa situação ruim. A pessoa decide, não, vou parar com isso. Pensa, raciocina, isso não é bom, isso não é... Mas o pensamento e as emoções estão diferentes, por causa de paixão, de um monte de coisas. Agora aqui o texto diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A escolha de andar no caminho mau ou no eterno. Caminho mau, caminho do homem. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim dele conduz à ruína. O caminho do homem é o que é baseado nas aparências. Parece ser bom, mas o fim
o fim, o caminho eterno, que é o caminho de Deus, no fim dá certo. O caminho do homem, no fim, dá errado. Agora preste atenção, você já parou para pensar sobre as orações que passam por pensamentos, sentimentos, porque quando a gente ora com a mente. A oração correta, ela reúne a mente e o coração, mas ela busca um caminho, um viver, uma atitude. Então o salmista está pedindo aqui, para que Deus o sonde, e o coloque no caminho. É a compatibilização daquilo que se quer, daquilo que se pede, com o caminho. Se eu oro de um jeito, mas estou em outro caminho, eu preciso compatibilizar as minhas atitudes com as minhas orações. Porque muitas vezes nós estamos orando numa direção e agindo em outra direção. Eu quero porque quero emagrecer e não paro de comer. Como se comer aquele negócio que me faz mal fosse uma coisa que eu não tivesse nenhum controle sobre, eu fosse completamente dominado. Irmãos, o demônio pode possuir uma pessoa, mas pão não. A gente come pão porque nós decidimos comer. A gente decide comer pão. Boa parte das coisas da vida a gente vive como se nós estivéssemos fazendo tudo amarrados. Irmãos, olha, pensamentos, palavras, alimentação, coisas, escolhas do dia, são decisões que tomamos. Você decide. Tem gente, por exemplo, que pode dizer assim: não, mas eu não gosto de tomar banho, eu não gosto de tomar. Não é que você não gosta, você pode não gostar, mas você, além de não gostar, decidiu fazer sua vontade de não tomar. Mas é uma escolha, porque você pode também dizer assim: eu não gosto de tomar banho, não precisa nem explicar por quê, mas você toma uma decisão adulta, porque não é criança. Isso é coisa de adulto. Adulto é que toma decisão e vai na direção do que é necessário, e não de, não estou afim. Não, na vida de adulto não há espaço para isso, irmãos. Não tem como. Você quer ser uma pessoa que realmente cresce, você tem que fazer o certo, porque é o certo. Eu não aguento tomar café sem açúcar. Aí fica com aquela cara como se assim: gente, entendam, açúcar é mais forte do que eu, não gosto de amargo. E quem gosta? Irmãos, olha só, eu não gostava nem de café de jeito nenhum. Eu fui criado numa casa com café fraco e bem doce. Todo mundo lá, meus avós, as tias, dentro da nossa casa. O meu pai fica aqui com a gente aqui, passa aperto para tomar nosso café lá. Coloca um pingo de café e mistura com leite, porque é o café nosso, por mais que a gente enfraqueça ele, para ele está forte. Minha mãe fala: nossa, mas como é que vocês aguentam? E a gente pensa: e como é que vocês aguentam? Não é assim? Como é que vocês aguentam? Isso não é nem café, isso é um chafé. É uma coisa assim. Muito bem, eu não gostava de café de jeito nenhum. Por quê? Porque gente nova não gosta de café. Por quê? Porque é ruim. Café é ruim. Café, não tem criança quase que gosta de café, porque é ruim o gosto. Só que o que vai acontecendo? O que vai acontecendo? Vai acontecendo o seguinte: você vira pastor. Começa resolvendo seu problema com café, é aí.
Você não gosta de café. Aí você vira pastor. Aí você começa a visitar as pessoas. Aí o pessoal pensa: o que eu vou dar para o pastor? Pois é. Aí eu comecei a ser pastor lá em Belford Roxo. O que aconteceu? Eu ficava andando lá, visitando. Eu fui um pastor muito visitador. Então, num dia, por exemplo, um dia aí foi marcante. Aí eu resolvi meu problema. Em um dia eu tomei 12 cafés, sem gostar, e café de tudo quanto é jeito. É forte, é fraco, é com pouco açúcar, é sem açúcar, é com adoçante. E aí, um deles, eu me lembro, foi na casa de uma irmã muito simples, que ela não tinha garrafa e tinha a chaleira, o bule. Então ela coava o café de manhã e o café ficava durante o dia. Eu cheguei lá de tarde, não lembro que horas. Eu sei que o café estava realmente diferente dos outros. Eu já não gostava dos outros. Irmãos, eu fui ensinado assim. Fui ensinado lá mesmo, na raiz da coisa. Que pastor não rejeita o que é dado. Não rejeita o que é dado. Essas coisas de exemplo ficam na cabeça da gente. Eu tive um pastor que estava com um problema renal, e o médico disse para ele, e a gente tomava muito essas coisas, tipo esse suco de pozinho. Isso era muito comum. E a gente tomava muito essas coisas. Eu era muito companheiro desse pastor, e fomos a um lugar chamado Palmeiras. Um lugar simples, roça, um lugar pequenininho, um casamento num sábado à noite. Após o casamento, teve uma recepção. Irmãos, casamento de pobre tem muita comida. Não é no macarrãozinho, pouquinho assim, no potinho, não. É aquela fartura tremenda, não é? Aquele tantão assim, aquela panelona grande de suco lá. E o pastor estava lá no negócio, tratando lá, que não podia tomar certas coisas e tal. Quando nós chegamos lá, o pastor falou baixo assim comigo: olha o suco. Olha o suco. Mas, irmão, estava aquele amarelão bacana. Muita química naquele negócio ali, né? Aí o pessoal da família, com o maior amor do mundo, maior honra do mundo, alguém da família lá, que eu não me lembro quem, botou um copão e trouxe para o pastor. Me lembro direitinho. Ele pegou e agradeceu, e alguém foi lá e me deu um também. Eu falei com ele assim: pastor, não toma não. Toma não. Aí eu falei: eu vou tomar o meu, e daqui a pouco nós trocamos de copo, eu tomo do senhor. Mas o pai da noiva ficou perto de nós. O pastor tomou aquilo tudo. Não negava não, para não desmerecer. Então, meus irmãos, vamos nós lá nesse espírito. 12 cafés num dia só, sem fazer cara feia. Resolveu o meu problema de café. Café continua sendo amargo. Tomei ali agora, ó, expresso sem açúcar. Café continua sendo amargoso, sei lá. A gente toma por quê? Porque foi acostumando. E acostuma com café sem açúcar e acostuma com açúcar. Se você for evitando açúcar, na hora que você tomar um refrigerante que não for zero, você sente aquela coisa. Tudo costume. Um monte de coisas na nossa vida é só conveniência mesmo. Tem nada de
que nós somos dominados. Não, nós queremos fazer aquilo. Só que estamos orando às vezes numa direção e fazendo uma outra coisa. Não tem como dar certo. Eu queria chamar a sua atenção para algumas perguntas. Primeira pergunta para refletir. Quero pedir para colocar aqui perguntas. Primeira pergunta. Vamos ler juntos? Não, você vai ler de novo. Vamos de ler de novo. Não, sabe por quê? É uma pergunta sobre a qual nós devíamos refletir mais. Isso aí é um filtro enorme para a vida da gente. Eu mesmo, preparando essa palestra aqui, fiquei pensando sobre isso. Olha aqui. Que atitudes me permito ter, pelas quais eu não posso orar, que os... O que eu estou fazendo, que na hora que eu vou orar, eu não posso nem tocar naquele assunto com Deus? O que eu posso... o que eu estou fazendo na minha vida, que eu não tenho condições, essa atitude que eu tenho, ela eu vou inventar aqui agora, ela é orável? Dá para orar, pedindo para Deus abençoar? Um exemplo, eu sou uma pessoa chantagista, eu posso orar para Deus me aperfeiçoar na chantagem? Então essa atitude precisa ser mudada. Qualquer coisa dentro de casa que me desagrada, eu falo, não, mas então, então não vou na igreja, então não vou, tu vai sozinho. Casal, meus irmãos, quando tem no casamento um que é chantagista, é um problema sério. Vamos imaginar o seguinte, que eu sou o chantagista, e a Cristiane está pedindo a Deus, orando, crente, ama vir à igreja. Aí o que eu faço? Cada vez que ela não me atende, eu digo, tá bom, tudo bem. Aí na hora de ir para a igreja, não vou. Eu sou vingativo, eu sou chantagista, eu uso uma coisa que o outro gosta, também não levo seu pai, também não levo seu pai mais, acabou. Aí a pessoa tem que ceder. Irmãos, prestem atenção numa coisa, eu estou com uma teoria, o filho ou filha mais fraco, desenvolve uma capacidade extraordinária de manipular os pais. Vou repetir. O filho ou filha mais fraco ou mais fraca desenvolve uma capacidade extraordinária de manipular os pais. Quem aqui é pai, vai refletir agora no seu coração. Se você tem mais de um filho, preste atenção. Você vai responder para você. Você faz mais as vontades de quem? Da mais forte, ou do mais forte, ou da mais fraca, do mais fraco? Do mais problemático. Do mais problemático. Irmãos, nós não vamos entrar aqui, eu vou dar um exemplo aqui, que eu não quero entrar aqui na questão psíquica, psicológica, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que o pai e a mãe vão ceder. É porque está sendo filmado, né? Está sendo... Tem horas que atrapalha um pouquinho, porque quem está no lugar está acompanhando o raciocínio, sentindo, e a pessoa que está às vezes longe não está na mesma coisa, não está no mesmo, então eu não vou falar não, mas você acaba cedendo, por quê? Porque te confunde, se você tem um filho ou uma filha, um marido ou uma esposa, tá ruim esse zoom, né? Se você tem alguém na sua família
que é aqui. Cortar o violão. Corta o teclado. Corta o pregador, aí resolve. Corta o pregador. Talvez seja mais boa. Mas aí o pessoal da transmissão vai ficar chateado se eu fizer isso. É a oração de joelho é melhor. Foi você orar, no altar o negócio resolveu. Receba, varão, tá vendo? O que acontece? O mais fraco ou mais fraca desenvolve uma capacidade de manipular muito grande. Então, se você tem alguém que se descontrola demais, aí a pessoa diz assim: não, eu não quero ir na igreja hoje não, eu não quero ir na igreja hoje. O que você faz? Não, então não vamos mexer com quem está quieto. Deixa quieto, deixa quietinho em casa. Se você tem um filho forte, uma filha forte, você fala: pega as suas coisas e vamos para a igreja agora. Vamos para a igreja agora. Eu não estou com vontade, não tem problema não, a gente vai sem vontade mesmo. Agora, se ameaçar cortar o corpo, ameaçar e tomar cachaça, ameaçar fazer uma tatuagem na cara, aí você fala: opa, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora, com a forte, você fala: de jeito nenhum, e acabou. E se começar a chorar, engole o choro. Agora, se você fala assim, com quem você está ali tentando manter de pé, você fala: se desabar hoje é mais um mês de problema. Aí manipula. Muito bem. Vamos imaginar que você seja essa filha, esse filho frágil, lá da sua família de origem. Aí você casou. Está você até hoje, depois de 30 anos de casado, dando piti. Por quê? Porque treinou. Foi mega treinado. Então, assim como você falava com a sua mãe: não me encosta não, que senão eu vou roubar, hein? Aí você está falando: não, eu vou fumar maconha. Aí, vou lá para o pessoal lá. Aí depois você casa e está repetindo isso. É o jeito que você treinou a ganhar as disputas. Você pode orar e pedir a Deus para reforçar isso na sua vida? Então é uma coisa que você tem que tirar. Você tem vício de pornografia? Quando você está acessando material pornográfico, você tem condições de pedir a Deus para abençoar aquele momento? Senhor, manda outras imagens. Você não tem condição. É uma coisa que fica ridícula, não é assim? Senhor, me dá mais tempo. Como eu gostaria de me dedicar mais a isso. Hoje fiquei apenas durante 3 horas aqui na madrugada. Estou igual um zumbi. Senhor, eu gostaria de ter mais tempo. Me dar a oportunidade. Aquilo por o qual você não pode orar, você tem que tirar da sua vida. Porque fica incompatível. Segunda pergunta. Que atitudes, vamos lá? Que atitudes? Não é irei não, é orei. É orei, mas nunca orei. Então, preste atenção, toda mudança vai passar por Deus, vai começar em Deus, mas vai passar por você. A mudança começa em Deus, mas passa por você. Como passa por você, tem ali algumas coisas. Que atitude eu já poderia ter mudado, mas eu nunca orei pedindo a Deus sabedoria e força para mudar. Por quê? Porque para mudar tem a sua participação. Então tem que ter a sabedoria
e a força. Quais atitudes você fala que quer mudar, mas de fato não tem orado por aquilo? Aquilo está só no mundo das ideias, é só uma conversa. Não, eu tenho muita vontade de fazer isso assim, assim, mas aquilo não é objeto do seu trato com Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Aquilo passa longe da sua vida de oração, de assar aquele assunto, preparar aquele assunto no forno da oração, levar até Deus, compreender que tem uma parte que é sua responsabilidade para fazer aquilo acontecer. Tenho vontade assim de aprender a trabalhar com isso assim, assim. Muito bem, então você vai orar e vai pedir a Deus a sabedoria, a força, a oportunidade, para que aquilo se concretize. Com relação a atitudes, coisas que você tem vontade, mas ainda não orou, faz um esforçozinho aí, pensa pelo menos um assunto. Não orou mesmo, pedindo a Deus sabedoria e força, porque do Senhor é que vem a força das nossas vidas. Terceira pergunta, pode colocar aqui? Que orações? Gente, olha aqui, enganoso é o coração, hein? Escuta aqui, sabe o que eu tenho visto nesse período, nesses anos que eu sou pastor? Tenho visto muito, a pessoa que diz assim, eu já fiz de tudo, eu já fui em psicólogo, eu já fiz terapia, eu já fui na igreja, eu já fiz campanha, eu já não sei o que, já conversei com amigo. Fez isso tudo para cumprir tabela, para pegar um papel e dizer assim, Xzinho, procurou psicólogo? X, já procurei. É um checklist para cumprir. Já fui na igreja. Já conversou com o pastor Meise? Já conversou com o pastor Meise. Já conversou com o... Vai lá no pastor Isaac. Aí vai lá no pastor Isaac, aí conversou com o pastor Isaac. De vez em quando aparecem alguns irmãos que já faz assim aí fala assim, pastor, eu já conversei com... Fala comigo, né? Eu já conversei com todo mundo e eu sinto que eu preciso conversar com o senhor agora. Irmãos, pode conversar com todo mundo. Se não te quiser mudança verdadeira, você vai conversar com o papo e não vai mudar. Você vai conversar com uma pessoa mais, com um especialista, não adianta. Você pode até dizer assim, não, falaram aí que tinha um negócio aí de celebrando a vida, que tinha partilha, e que não... Eu falei lá com o pessoal, irmão, só falar não adianta, nós precisamos orar com uma real vontade de mudança. Isso tem a ver com negar a nós mesmos. Não existe mudança na vida cristã sem negação do eu, não. Olha, pensa aí nos seus problemas mais sérios. Qual a questão que é assim bem nítida? O seu eu. As discussões em casa, disputa. Meu irmão, quando nós resolvemos, o homem resolve provar que ele é o sabido, a mulher resolve provar que ela não anda debaixo de ordem de homem, não, e os filhos resolvem provar que eles são filhos cabeça aberta. Irmãos, isso fica do jeito que o inferno gosta. Fica todo mundo infeliz, e todo mundo com razão. Mas preste atenção dessa coisa de todo mundo com razão. Então agora tem que prestar atenção mesmo, tá bom? Tem que prestar atenção. Deus não honra as suas razões, Ele honra as suas atitudes.
Se a gente fosse embora e a gente gravasse isso aqui, gravou mesmo, embora, valia a pena já nós termos vindo aqui. Deus não honra suas razões. Ah, você tem razão. Tá, parabéns. Parabéns, você está cheio de razão. Mas Deus honra as atitudes. Então você tem razão, mas a sua atitude em resposta do ocorrido é que vai determinar. Então, compatibilizar as orações é pensar: eu realmente estou orando e quero uma real mudança? Boa parte das vezes, a pessoa já tomou a decisão e depois é que vai orar. Quer um exemplo clássico? Separação. E a gente respeita quem se separou, viu? Entendeu? Separação pode acontecer com qualquer pessoa? Pode. Por que separação pode acontecer com qualquer pessoa? Por causa do motivo bíblico da separação. Qual o motivo bíblico da separação? Sendo dos dois lados ou de um lado só? Dureza de coração. É por isso que acontece separação. Aí eu não estou dizendo que quem passou por separação, não. Pessoas boas enfrentam essa realidade, que é uma realidade difícil, uma realidade triste, que machuca. Agora preste bem atenção numa coisa. Quando a pessoa fala o quê? Pastor, eu vim conversar com o senhor porque eu estou me separando. Irmãos, e aí? Eu estou me separando. Parabéns, então. Você está decidido que vai... Eu vou me separar. Eu vou. Ué, então vai. Então vai mesmo, e ninguém segura. Eu vou fazer isso. Vai. Preste atenção numa coisa. Tem horas na vida da gente que a gente devia dizer assim: eu não vou é nada. Eu não vou é nada. Como assim? É nada. Eu não vou sair do lugar. Eu vou ficar aqui até Deus me resolver. Eu vou ficar aqui até Deus me resolver. Você, em vez de sair tomando decisões, você faz o seguinte: pega uma vara. Não é para bater em você não, fica tranquilo. Pega uma vara, faz um círculo assim no chão ao seu redor, e diz assim: eu não vou sair daqui até Deus me resolver. Eu vou ficar aqui. E aí, o que você vai namorar? Não sei. A gente tem que aprender a dizer não sei, irmãos, porque a gente não sabe mesmo, sai igual um doido tomando as atitudes sem saber. Você vai noivar? Não sei. Domingo, sábado, é casamento do pastor Lucas. Aí ele foi pedir a Raquel em namoro. Aí ele falou alguma coisa com ela lá, né, com aquele charme que lhe caracteriza. Aí falou alguma coisa para ela lá, e se ela aceitava namorar com ele, ou se ele podia se aproximar dela, sei lá o que ele perguntou, que eu não me lembro, mas a resposta foi boa. Ela respondeu: talvez. Talvez. Pois é, tem muitas coisas que a gente deveria dizer talvez. Por quê? Porque você ainda vai se resolver com relação àquele assunto. Agora, quando você está muito decidido, aí fica difícil. Aqui a pergunta é: que orações eu já fiz, porém sem o desejo de mudança? Por quê? Porque já decidiu, já resolveu. Entender que as mudanças, elas levam tempo. Se você é imediatista, você tem que agir com presteza, mas não deve esperar resultados imediatos, não. É diferente. Você dizer assim: a partir de amanhã eu não vou fazer conta mais.
Eu não vou comprar devendo mais. Muito bem, pegou o cartão de crédito, hoje, cortou em pedaços e disse: tchau, vida antiga. Agora, pagar as contas que está devendo demora um pouco. Está entendendo o que eu estou falando? Você vai dizer assim: eu vou parar imediatamente de implicar com a família do meu cônjuge. Parar de falar mal dos meus cunhados, parar de reclamar do meu sogro, parar de reclamar da minha sogra. Vai me bater aqui uma coisa santa e eu vou parar de fazer aquelas piadinhas com relação à minha sogra. Eu vou parar de dar piti aqui porque meu marido está indo lá. Eu vou parar. É um milagre um negócio desse. Aí deu aquela onda de Deus assim na sua vida. Só que agora, e a confiança do pessoal? Calma, porque você está há uns 10 anos aprontando, falando asneira em vários natais, Dia das Mães jogando piada, não sei o que. Então o pessoal ainda vai demorar um pouco para o pessoal acreditar que você mudou. Ameaçando dar soco na cara do cunhado, é tanta coisa que a pessoa já fez. Aí ela toma uma mudança, até uma mudança aqui, não celebrando a vida. Ela quer que amanhã cedo todo mundo passe a acreditar nela. Ela quer que o pessoal ligue e diga: olha, pode vir aqui em casa tranquilo e tudo. Não, está todo mundo com medo de você. Por quê? Porque você tem trabalhado assiduamente nessa direção. Você tem se esforçado. É recadinho que não precisa, é postagem em Facebook e não sei aonde. Há genros e genros. O seu genro olha aquilo, quer dizer, você está empenhado nessa autodestruição da sua imagem. Você tem que agora acalmar o seu coração e saber que você tem um fruto a ser colhido do que plantou, que é a desconfiança geral. Agora, você vai começar a agir imediatamente, mas vai ter paciência, porque as coisas de honra, elas demoram um tempo. O que tem a ver com a honra, demora um tempo. Vocês sabiam, hoje eu estava conversando, nós recebemos aqui um engenheiro, é uma pessoa muito qualificada, trabalha com templos de igrejas e tudo há muitos anos. E aí eu estava contando para ele uma situação aqui, aí eu disse para ele assim, e para o outro engenheiro junto: quando nós tivemos que tomar aqui a primeira decisão ligada a isso assim, a liderança da igreja acreditava mais no vice-presidente da igreja do que em mim. E ele foi muito importante para que nós realizássemos algumas coisas. Por quê? Porque na hora que nós chegávamos diante de uma situação assim de dúvida, a palavra dele era uma palavra muito considerada. E nós não teríamos feito certas coisas sem ele. Aí eu vi que eles acharam interessante eu dizer aquilo, mas era verdade. O vice-presidente da igreja, a igreja conhecia há muitos anos. E eu? Pouco tempo, eu era o novo. Tinha gente que me achava avançado demais, o outro achava atrasado. Não conhece o tempo que mostra. Eu já vi um pedido de casamento assim: sou fulano de tal, o senhor não me conhece, a vida não nos permitiu até agora que nós estamos conhecendo, eu venho aqui pedir a filha do senhor em casamento. Eu imagino as dúvidas que o senhor tem, e o senhor tem toda a razão, mas eu não vou ter outro tempo, não vou ter outra oportunidade, nós não, moramos longe, a situação assim, é hoje que nós marcamos para eu pedir a mão da fulana. Eu quero pedir ao senhor que o senhor permita o nosso casamento, e me comprometo com o senhor aqui, de ao longo dos anos, ganhar a sua confiança. Foi o pedido mais realista que eu já vi. Porque não adianta eu dizer aqui para o senhor isso ou aquilo, porque isso são palavras. Eu espero com as minhas atitudes revelar quem eu sou.
sogro falou assim: então tá, então. Então tá. Você não vai ser imediatista. O real desejo de mudança passa por quebrar o vaso, tá? A mudança na vida da gente tem que quebrar algumas coisas. E eu queria ler 3 passagens bíblicas para encerrarmos. Eclesiastes 5, 4 a 7. Eclesiastes 5, 4 a 7. Quando uma pessoa promete alguma coisa a Deus, promete em oração. E aqui diz assim: quando você fizer um voto a Deus, Eclesiastes 5, 4, quando você fizer um voto a Deus, não demore em cumprir. Ou seja, fez o voto, orou, a atitude tem que ir naquela direção. Fez um voto a Deus, não demore em cumprir, pois Ele não se agrada de tolos. É uma tolice orar numa direção e fazer outra coisa. Cumpra o voto que você fez. Então, orou, fez um propósito, vá e cumpra. Mateus 5, 33. Mateus 5, 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, nem por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso, vem do maligno. O que tem a ver isso com oração? Tem a ver com você fazer um propósito e jurar por Deus. Jurar por Deus. Não, você faça o seguinte: não fique jurando. Seja a palavra sim, sim, não, não. Seja decidido. Não fique titubeando. Às vezes a gente finge que está muito orando e tal, e usando a própria oração para enrolar a vida da... Você já fez isso? Estou orando. Não está orando nada. Você já fez isso? Não, estou orando aí, nós estamos orando, não está orando nada. Não é sim, sim, não, não. E Filipenses 2,13, esse eu gostaria que todo mundo lesse. Filipenses 2,13. Filipenses 2,13, porque isso tem muito a ver com orações e atitudes. Filipenses 2,13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar segundo a sua vontade. Deus é quem efetua o querer, então a gente ora, e o realizar, Deus é que abençoa para realizar, compatibilizando as orações com as atitudes. Eu já ouvi algumas vezes a pessoa dizendo assim: eu não queria ser assim, eu não queria ser assim, eu sou assim, mas eu não queria ser assim. Eu estou me lembrando agora de uma pessoa que era tão nervosa, tão brava, tão sem jeito. Sabe aquela pessoa que não aceita que ninguém beije? E sai para lá. A pessoa disse para mim um dia assim: eu não queria ser assim, eu queria ser igual fulano de tal. Aí apontou a pessoa: ali, fulana de tal. Aí a fulana de tal na hora estava rindo, brincando com os outros. Irmãos, cada um é cada um. Só que você não precisa ser a pior versão de você mesmo. Está entendendo? Se você é uma pessoa extrovertida, você não precisa ser o extrovertido mais sem graça do mundo.
toda hora está falando uma asneira, toda hora é extrovertido, mas é extrovertido assim, fica atacando os outros, criando um climão toda hora. Você não precisa ser um extrovertido negativo, pode ser extrovertido, abençoado. Tem o introvertido. Quem aqui é introvertido? Levanta a mão. Tudo tem vantagem e desvantagem. Quem é introvertido, levanta a mão. Mas tem pouco, hein? Quem é extrovertido, levanta a mão. Tem pouco também comparado aqui, não deu para ter. Se você não sabe se você é introvertido ou extrovertido, levanta a mão. Os indecisos. Como é que é? Como é? Margem de erro, né? Na margem de erro, é 10 para mais ou 10 para menos, você não sabe o que é. Tem horas que, preste atenção numa coisa, você pode ser um introvertido bacaníssimo, o pessoal vai gostar de você, o pessoal gosta, introvertido é bom, assim, em vários momentos. Você já pensou se todo mundo fosse extrovertido? Ia ser uma disputa danada, para tudo, para falar, para tudo. E já pensou todo mundo introvertido? Eita, eu já preguei em igreja que parecia todos introvertidos. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, que Deus abençoe, amém? Nenhum amém. Nenhum amém. Irmãos, então vão, que Deus abençoe. Irmãos, nós vamos sair daqui para ter uma semana abençoada. Meu Deus, o mundo ia ser sem graça. Você seja, dentro da sua personalidade, a melhor versão de você mesmo. Agora, volte atrás um pouquinho em algumas coisas, e você vai lembrar o que você propôs no seu coração, na sua vida. E você pode levar diante de Deus, se você está muito distante daquilo que você queria ser, Deus pode te abençoar, e fazer você ser aquilo que Ele e você querem. Amém? Vamos orar? Fique de pé agora. Se você quer ser uma pessoa melhor em Deus, coloca a mão aí no seu coração. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Senhor realize uma linda obra em nossas vidas. Senhor, nós te pedimos que o Senhor complete as palavras, aplique no íntimo, na alma. Senhor, alguns de nós, todos aqui estamos lutando com alguma coisa, com algum sentimento, pensamento. Pedimos, Senhor Deus, a Tua misericórdia, o Teu favor, que o Senhor nos ajude. Coloque a Tua mão sobre nós, nos acalme. Estamos muito afobados às vezes, muito preocupados, às vezes estamos com muita pressa, às vezes com uma lentidão enorme. Senhor, nos ajuda a andar no Teu passo, em nome de Jesus, amém.